Fala aí, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. Tô meio ruim aí, a voz talvez esteja pior do que o normal, que eu tô meio rouco. Mas fazendo um vídeo aí pra vocês, pra alimentar o canal e dar talvez um pouquinho de conhecimento e informação aí pra vocês, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar do quadro que é a Batalha de FIIs, com dois grandes pagadores aí de dividendo, de rendimento. E antes de mais nada, o conteúdo não é recomendação de compra nem de venda. Vocês são responsáveis pelas compras e vendas de vocês ou decisões de vocês. O objetivo aqui é educacional, pegando dados públicos e comentando esses dados numa visão de cotista. Sou cotista de ambos os fundos, então venho falar numa visão de cotista. E não é porque eu seja cotista que eu também vou ficar falando só bem, né? Se tiver pontos ali que eu vejo negativo que eu tenho que falar, eu tenho parte desse ativo, então acho que eu posso falar sobre isso, beleza? Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário aí, dá uma forcinha pro canal do Sardinha crescer, beleza? Vamos ao conteúdo então do vídeo. Então o vídeo vai falar hoje da batalha de FIIs, né? Que é fazer uma análise aí e tentar entender um pouquinho de qual é o retorno dos ativos se o histórico se repetir, né, sendo comprado aos preços de hoje. Então é meio que fazer um valor presente, né, só que usando aí de dados passados e não dados futuros. A gente não sabe o que vem pela frente, então o que a gente espera? Se isso se repetir, né, e eu comprando no valor que ele está, eu estou comprando este retorno. Basicamente a ideia desse quadro é isso. E hoje a gente vai falar desses dois fundos aí que são grandes pagadores de rendimento, o HCTR11 e o URPR11. Dois fundos que, obviamente, devido a pagarem bastante, pagarem mais, né, tem um risco bem maior do que outros, né? Então eu fiz o último Batalha de FIIs aí com dois fundos um pouco mais seguro, né? Fundos aí high grade, basicamente, middle risk no máximo, o KNSC, e agora eu venho com dois high yield, né, para fazer uma comparação. Falando então um pouquinho de indicadores, vou colocar aqui concentrado na tela HCTR. VP por cota do fundo hoje R$ 120,55, valor de mercado 89,89, então tá bem amassado aí, 0,75 de P sobre VP, ou seja, é um fundo que logo nesse primeiro indicador você já vê que ele está com 25% de desconto na cotação em relação ao que ele vale. Não significa que, se está com desconto, vou comprar e é certo que vai subir. Não existe nenhuma certeza. Mas é um indicador que, bem olhado, eu sempre falo para pessoas que eu converso que não basta olhar apenas ele, né? Tem que ser um conjunto. Eu principalmente olho mais o retorno do que o PVP, né? O PVP é para mim como um potencial de valorização, mas algo incerto. Agora o retorno é algo que já é um pouquinho mais certo de acontecer, tá? Provento total aí nos últimos meses. Então nos últimos 12 meses ele pagou 15,57, né? Um valor bacana, que dá aí um dividend yield total sobre o valor patrimonial, o valor patrimonial de agora 120, de 12,92, e sobre o valor de mercado 17,32. Então o que é isso? Se a gente pega esse 15,57 que ele pagou nos últimos 12 meses e aplica sobre esses dois carinha aqui, dá 12,92 no de cima, 17,32 no de baixo. Realmente um retorno aqui bacana, né? Mas eu não olho o que ele pagou aqui puramente, né? O que eu faço? Eu gosto de atuar com três indicadores matemáticos, que é a média, a moda e a mediana. Então, desse número de 15,57, eu gosto de tirar a média dele, tirar a moda dele e tirar a mediana dele, beleza? Então, com relação à média, a gente tem 1,30 em média que ele distribuiu nos 12 meses. A moda, o número que mais se repetiu, foi 1,10, né? E a mediana 1,18. Então, esses são os indicadores aí do HCTR. Vamos dar uma olhadinha no URCA, no RPR. O VP por cota dele 99,06,
valor de mercado 99,29. Então a gente vê que ele está aí um pouquinho acima até do VP por cota, né? O provento total dos últimos 12 meses, ele está no 1 aí de PVP, né? Acabei não falando, ele está um pouquinho acima até. O provento dos últimos 12 meses, total foi 17,81, então a gente já vê que ele pagou mais aqui que o HCTR, que pagou 15,57. E esse 17,81 sobre o valor por cota dá quase 18% nos dois, né? 17,98, 17,94. Realmente é um baita de um retorno sobre aqui os valores do VP e do valor de mercado, né? Quando a gente olha o passado. Falando aqui dos indicadores matemáticos, a média deu 1,48, então a gente pode ver que supera 1,30 aqui do HCTR. A moda dele não teve, porque não teve ali um número que mais se repetiu, né? Tiveram sim repetições, só que deu empate ali. Em 2 meses deu 1,10, em 2 meses deu 1,40, em 2 meses deu 1,60, um exemplo. Então não tem nada que se destacou ali como uma moda, né? Algo que se repetiu mais. E a mediana 1,41, né? Bem próximo da média. E bem acima aqui do HCTR. E agora a gente vai ver a relação aí risco-retorno desses fundos, né? Então falando do HCTR11, tá? Com base na média dele, se a gente compra, quem está comprando o fundo no preço que ele está hoje, comprando hoje, óbvio que hoje o mercado está fechado, né? Mas é um modo de dizer, comprando atualmente no preço que ele se encontra, o retorno básico aqui seria isso aqui, ó, sobre a média, né? Um mensal de 1,44%, né? Sobre a moda, um mensal de 1,22%, e sobre a mediana, um mensal de 1,31%. Anualizado, pegando esse valor e multiplicando por 12, 17,32 sobre a média, 14,68 sobre a moda e 15,69 sobre a mediana. Então, assim, via de regra, retorno mínimo aqui seria sobre a moda de 14,68, tá? Ainda assim é um baita retorno. É claro que, né, aí eu vou repetir. Eu fiz o último vídeo de batalha de FI com o RBRR e o KNSC, né? O RBRR, por exemplo, se eu não me engano, estava dando retorno semelhante a isso aqui, né? E é um fundo que tem muitíssimo menos risco do que o HCTR, né? Então, assim, são esses pontos que você começa a comparar e ver se vale a pena ou não investir, tá? Não estou dizendo nem que vale nem que não vale, o retorno não é ruim, mas será que não tem ativo que dá para ser aproveitado de forma melhor, né? E aqui tem um ponto que chama bem atenção nesse fundo, né? Como a gente viu, ele estava com 25% ali de desconto no P sobre VP, né? Então o que isso indica? Não indica que ele tem que subir 25% agora para igualar e chegar no PVP de 1. Ele tem que subir mais. Então o potencial de upside que ele tem aí para chegar no 1 de PVP é 34%. Agora imagina, vamos pegar um cenário hipotético. Você compra esse fundo hoje, né? Você está comprando um retorno médio de 15 a 17% ao ano, né? Mais ou menos se ele repetir dados aí de pagamento anterior, o que já é muito bom esse retorno, e ainda assim com o potencial de valorizar o seu patrimônio em 34%, né? Se ele voltar para o PVP de 1. Então assim, é um baita retorno. Não significa que vá retornar, tá? Então isso daqui é potencial, mas não é certo, tá? Pode ser que ele até caia mais, se seu patrimônio, ao invés de valorizar, ele passa a cair ainda mais aqui, porque não se sabe o que vem pela frente nesse fundo. Ele já está com algumas dificuldades aí de mercado com relação à imagem. Então, assim, não tem garantia de nada aqui, tá? Mas, comparando aí com o RPR, Urca Prime, comprando ele hoje nos preços atuais, o retorno aí obtido 1,49 mensal sobre a média, aqui foi 1,44, quase a mesma coisa.
Na moda dele eu não calculei, porque como não tivemos o número da moda, e na mediana 1,42. Aqui a gente teve 1,31 na mediana do HCTR, então ele vence aí nesses dois quesitos. Anualizado 17,94, aqui foi 17,32, e 17,04 aqui na mediana, aqui foi 15,69, né? Já potencial de upside, como eu citei ali que ele está um pouquinho acima, né, do VP, o valor de mercado está um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial por cota, a chance, se ele volta ali para 1 de P sobre VP, um redondo, né, é uma quedinha aí de 0,23. Então, aqui a gente tem um cenário bem diferente entre os dois, né? Um que com relação ao conceito de mercado, a imagem de mercado está tranquilo no momento, que é o RPR, por isso que ele não está, ele está inclusive valorizado, né? Ele está com ágio, ele está mais caro do que o valor do VP no mercado. E um outro que está com algumas questões aí de imagem acontecendo, né? E por isso a cota está com bastante desconto, né? Já quanto ao retorno, obviamente o RPR retornando mais, aqui com base nos indicadores matemáticos, né? Não é muita coisa além do que o HCTR, mas é sim um pouquinho a mais, né? Principalmente quando a gente vê aqui na mediana, que dá 1 e pouco por cento aqui a mais, né? 1 e pouco por cento ao ano é um bom retorno a mais, né? Porém, sem potencial você compra, não aguardando, pode ser que ele suba, que ele dê uma valorização na cotação, sim, né? Só que esse aqui tem um potencial, talvez até maior aí de valorização, porque ele está muito descontado. É claro que vai depender muito da continuidade dos trabalhos que a gestão fizer daqui para frente, né? E basicamente é isso, pessoal. É uma análise aí que de repente pode trazer alguma visão para quem está querendo aportar nesses fundos, ver o que é melhor para a carteira de vocês, né? Eu não estou em momento de aporte em nenhum deles, né? Eu tenho ambos na carteira, mas eu não estou aportando nestes dois fundos porque minha parcela neles já está ok para minha carteira, né? Porém, quem sabe não surge uma brecha aí para aporte e eu já tenho aí uma visão de como que estaria o retorno em cada caso, beleza? Forte abraço a todos aí, espero ter trazido alguma informação útil para vocês. Bons investimentos.